Foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nesta ímpia e justa guerra. Sirva nossas façanhas de modelo a toda a terra. Veja como nós somos modestos. Mas olha só a parte que ficou de fora. Tu sabe o que eu cantei agora? O que eu estava cantando? O hino do Rio Grande, tchê. Mas olha só que pedaço que ficou de fora. Entre nós, reviva Atenas. A parte mais bonita eles deixaram de fora. Para assombro dos tiranos, sejamos gregos na glória e na virtude romanos. Cara, isso aí é lindo, né, tchê? Tu já veio aqui pro Rio Grande, tu deveria vir conhecer esse lugar, é o lugar mais lindo do mundo. Aqui se come a melhor carne do mundo. Que carne argentina e uruguaia, do Mato Grosso, sei lá, nada. E vou te dizer, foi só por um acaso do destino que nós não viramos uma nação. Também seria pouco uma nação, eu já imagino um continente, talvez até mesmo um planeta, como é o nome do planeta? Rio Grande, tchê. Meus queridos, vídeo aula de hoje é sobre o quê? A Guerra dos Farrapos, a guerra que nós ganhamos. Tem feriado? Tem feriado? Quanto tempo dura um feriado decente? Aqui é uma semana, meu amigo. Não que a gente pare de trabalhar, porque aqui não se para de trabalhar, tchê. Aqui a gente come o churrasco no dia 20, mas come uma semana antes. Tu já comeu um costelão? Nossa, tu não sabe o que tu tá perdendo. Mas muito bem, meus amigos, deixa de bobagem aí, né? Eu sou o professor Vini e tô aqui para te dar uma aula sobre a Guerra dos Farrapos, ou se tu preferir, a Revolução Farroupilha. Olha só, esse já é o primeiro itemzinho que nós vamos falar, que nós vamos aqui debater, que nós vamos tá analisando. Olha só, primeira coisa, Guerra dos Farrapos, ela vai de 1835 a 1845. Então a primeira informação, se tu não sabe muita coisa ainda sobre a Guerra dos Farrapos, é que ela é a maior guerra travada nesse território brasileiro. E aqui também, obviamente, no nosso país, aqui no Rio Grande do Sul. E é importante, né? Dar as boas-vindas aí, tu que é Catarina, que tá aí enfiado nesse meu vídeo, paranaense, matogrossense, sei lá, o cara de Roraima, de Rondônia, né? Tem gaúcho no ar, tem gaúcho no mundo inteiro, né? Nós colonizamos esse planeta. Sejam todos bem-vindos aí, e agora eu vou parar de falar por baixo e vamos começar a falar umas coisas mais sérias, ok? Guerra dos Farrapos, 10 anos de combate, mas eu posso chamar ela de Revolução Farroupilha? Seria correto eu me referir à Revolução Farroupilha? Veja, aqui nós teríamos um debate muito mais acadêmico do que o propósito desse vídeo, que é um vídeo relativamente curto aí, né? Tu tem que imaginar que se tu quiser aprender tudo sobre Revolução Farroupilha, tu tem que ler aí uns 10, 15 livros. Tu vai se tornar um especialista nisso, vai fazer pesquisa, vai para academia. Aqui a ideia é dar uma noção básica e tentar te ajudar a entender a Guerra dos Farrapos. Mas na academia se discute muito se é ou não uma revolução. E se tu tá vendo esse meu vídeo aí para os teus estudos, isso já caiu em prova, isso já caiu em vestibular. Devemos usar o conceito de revolução? Veja, o conceito de revolução, ele prevê uma alteração profunda no status quo da sociedade, ou seja, uma mudança radical na sociedade como um todo. E a Guerra dos Farrapos, ela não propõe uma revolução. Vamos dar um exemplo para te entender. Tu deve chamar a Revolução Francesa de Revolução Francesa? Sim. Tu deve chamar a Revolução Russa de Revolução Russa? Sim. São dois exemplos clássicos de revolução,
que usa como base esse conceito de uma alteração profunda, substancial no status quo. Por quê? Porque nós tivemos uma alteração lá na Revolução Francesa em relação ao antigo regime, né, em relação ao primeiro estado, né, que era basicamente composto pelos membros do clero, o segundo estado que era a nobreza, o terceiro estado, burguesa, sansculotes e camponeses. Eles vão chegar ao poder, os burgueses. Então houve uma alteração. Revolução Russa, né, a chegada dos bolcheviques ao poder, né, dos trabalhadores, dos líderes comunistas, é uma revolução. Aqui nós não temos essa proposta de alteração no status quo da guerra em relação ao Rio Grande do Sul. Então aqui nós já podemos entender uma coisa. Essa Guerra dos Farrapos, ela vai ter uma proposta um tanto elitista, conservadora do status quo regional. Em nenhum momento se falou, pelo menos não no discurso inaugural, de libertação de escravos, abolir a escravidão, fazer uma revolução popular. Não, até porque os grandes nomes que eu vou te falar nesse vídeo, os grandes líderes farroupilhas, eles eram estancieiros, eles eram grandes pecuaristas, criadores de gado, né? Eles eram produtores de charque, a maior parte deles. Tá? Mas eu já te falo sobre o charque. Antes eu preciso te falar sobre uma outra coisa importante, uma outra lenda urbana. Qual é a outra lenda urbana, meus queridos? A Guerra dos Farrapos tem esse nome porque o pessoal no Rio Grande lá lutou tudo esfarrapado, né? As roupas rasgadas e foram para peleia, como a gente chama por aqui. Isso também é uma lenda. Porque o nome Guerra dos Farrapos não vem daí, tá? Mesmo se tu quiser chamar de Revolução Farroupilha, também não vem daí. De onde é que vem? Veja bem. Isso tudo vem de denominações políticas, grupos. Tu precisar, pode chamar também de partidos políticos. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Esta videoaula aqui, ela está dentro de uma outra videoaula, chamada de a videoaula sobre o período regencial. Por quê? A Guerra dos Farrapos, ela vai estar, o começo dela aqui, dentro do governo de um regente, Padre Diogo Feijó, no começo, depois Araújo Lima e depois o imperador Dom Pedro II. São as autoridades que tomavam conta do Brasil nesta época. Então, o período regencial, o que aconteceu? 1831, Dom Pedro I vai abdicar do poder, ele vai renunciar em favor do seu filho Pedro de 5 anos. E daí o que acontece? O Brasil começa a ser governado por regentes e formam-se, melhor dizendo, grupos políticos. Veja bem, um desses grupos políticos são os chamados restauradores. Por que o nome restauradores? Porque eles queriam restaurar, voltar com o governo do Pedro. Eles queriam restaurar o império, eles eram contra esse governo dos regentes. Então chamamos eles de restauradores. Eles também recebiam um apelido, eles eram chamados de caramurus. Na guerra, na batalha, nós vamos ouvir muito falar sobre os caramurus, as tropas de caramurus. Quem são? São esses conservadores que vão representar o Brasil aqui nesta guerra. E por outro lado, meus queridos, nós temos os exaltados, os chamados liberais exaltados. Quem são os liberais exaltados? Os liberais exaltados são também conhecidos como farroupilhas. Certo? E é por conta deste apelido, que vem bem antes da guerra começar e do pessoal supostamente estar esfarrapado, é que deriva o nome deste conflito. Então é desse partido, os liberais exaltados, que nós temos então o nome Farroupilha e daí Guerra dos Farrapos, Guerra Farroupilha ou Revolução Farroupilha. Beleza? Muito bem, agora vamos entender como é que a guerra vai se desenvolver, o que é que vai acontecer aqui. A Guerra dos Farrapos, ela tem um assunto muito fácil aqui
para diagnosticar a sua causa principal. Por que ocorreu a guerra? É simples, por causa do charque. Aliás, meus queridos, já comeu um carreteiro de charque? É uma beleza, é uma delícia. Se tu tá assistindo esse vídeo aí de outra parte do Brasil, tu vai já ter ouvido falar em carne de sol. É algo parecido, né? Porque o charque é melhor, o charque é mais gostoso. A carne de sol, o charque, é uma carne, então, que vai ser preparada no que nós vamos chamar aqui no Rio Grande de charqueadas. São essas fazendas que vão matar o gado, né? Vão carnear, como nós dizemos por aqui, e eles vão, ao carnear o animal, eles vão tirar os pedaços de carne e vão colocar sal, né? Para tirar ali o sangue todo, para tirar toda a água que tenha dentro dessa carne, e ela vai secar. Então, e aí ela vai poder ser consumida num tempo bem maior. Se deixar ela ali, ela simplesmente vai apodrecer em 1, 2 dias, né? Logo depois de ter matado o boizinho. Então, meus queridos, esse charque produzido nas charqueadas aqui, ele era exportado para quem? Para o centro do Brasil. Então, o charque produzido no Rio Grande do Sul ia para São Paulo, ia para o Rio de Janeiro, ia para a região de Minas Gerais. E isso era histórico, já fazia século que isso funcionava. Mas aí o que vai acontecer? Esse governo regencial, ele começou a dar privilégios, tá? Em relação aos impostos do gado que vinha do Uruguai ou da Argentina. Aqui, né, na nossa região, nós temos o que se chama de o Pampa Gaúcho. E o Pampa Gaúcho, né, ou simplesmente o Pampa, ele vai englobar regiões da Argentina, do Uruguai e do Rio Grande do Sul. E essa região é uma região que se produziu muita riqueza através da pecuária. E aí o que vai acontecer? Acontece que esses impostos, ou se tu preferir, a concorrência desse charque platino, então vamos lá aqui, concorrência platina, né? Concorrência do charque que era uruguaio ou argentino, vai começar a incomodar os charqueadores. Então esses charqueadores que fazem parte aqui no Rio Grande do Sul do Partido Liberal, né, dos farroupilhas, eles começam a discutir uma alternativa ao governo central. Essa alternativa seria a proclamação de uma república. Por isso que eu anotei aqui ideais republicanos. Da onde vinham esses ideais republicanos? Esses ideais republicanos, ou seja, eles sonhavam com a proclamação de uma república. Vamos lembrar, o Brasil não é uma república, o Brasil é um império neste período. Então, essas ideias republicanas vêm de influência ou da França, né? Revolução Francesa, então liberté, égalité, fraternité, ok? Os ideais da Revolução Francesa, ou eles vêm dos nossos vizinhos aqui, da própria Argentina e do Uruguai, que desde a sua independência, né, a Argentina vai ter sua independência iniciado o processo lá em 1810, o Uruguai é uma província chamada Província Esplatina, era da Argentina, Dom João VI anexou, depois o Brasil, Dom João VI anexou para o Brasil, né, e depois ele vai perder o Dom Pedro I na chamada Guerra Cisplatina. Para quê? Para a criação da República Oriental do Uruguai. Eles vão proclamar uma república lá. Então, tanto a Argentina como o Uruguai nascem como repúblicas. E são o quê? Vizinhos aqui, né? Inclusive, muitos hábitos que se tem aqui no Rio Grande do Sul, eles têm muita influência dos hábitos platinos, uruguaios, né? Argentinos, os chamados castelhanos. Ok? Então, daí que vem esses ideais republicanos. E, meus queridos, aqui nós vamos adicionar mais uma coisinha importante aos ideais republicanos, que é a maçonaria. Bora tem que gravar uma aulinha aí sobre maçonaria.
A maçonaria vai ter muita influência, os principais líderes farroupilhas eram maçons, e ela também é uma instituição defensora desses ideais republicanos neste período, certo? Mas aí vamos ao que interessa. O governo brasileiro, né, o Império Brasileiro, então nesse período comandado pelos regentes, nesta época aqui do começo da guerra o padre era Padre Diogo Feijó era o regente, regência una de Padre Diogo Feijó. Ele vai nomear o governador Antônio Rodrigues Fernandes Braga, ou simplesmente conhecido, entrou para a história como Fernandes Braga. O Fernandes Braga chegou aqui no Rio Grande do Sul e logo ele já se meteu em confusão, porque ele chegou aqui batendo de frente com esses liberais exaltados, com esses farroupilhas, dizendo que eles estavam organizando uma traição em relação ao Brasil, que deveriam que queriam proclamar uma república por aqui, que ele veio para resolver. Isto inflamou os ânimos aqui, ele passou sessões e sessões da Assembleia Legislativa tentando consertar a cagada que ele fez, mas isso não resolveu o problema. Até que os ânimos começaram a se exaltar e esses liberais exaltados, né, liderados por uma figura, que eu botei o nome dele aqui, mas tu deve conhecer ele, né? Bento Gonçalves da Silva, resolveram dar um ultimato a esse governador, o Fernandes Braga. E aí houve desentendimento entre eles resolveram começar a posicionar-se do ponto de vista militar, uma ameaça daqui, uma ameaça dali, até que houve um incidente e o governador Fernandes Braga levou isso como uma ameaça à sua vida, à vida da sua família, e resolveu fugir do Rio Grande do Sul. É verdade, ele deixou a sua família aqui, mas ele foi pedir ajuda ao Império. Então, ele vai sair de Porto Alegre. Olha que lindo meu mapa aqui, olha que bonito, né? Meu grande mapa. Ele vai sair aqui de Porto Alegre e vai se deslocar para Rio Grande, ok? Por quê? Porque, meus queridos, Porto Alegre, ela não tem acesso ao mar. Inclusive o Rio Grande do Sul aqui é carente de portos, ele tem basicamente um porto, que é o Porto de Rio Grande. Então o Porto de Rio Grande dá acesso a Porto Alegre, que quando surgiu foi chamado de Porto dos Casais. É uma colonização de açorianos. Mas o Porto de Rio Grande, então, você entra pela barra do Rio Grande e aí vai subir, né? Vai ir ao norte pela chamada Lagoa dos Patos, mas ela é uma laguna na verdade, Laguna dos Patos, até que você chega lá em Porto Alegre, aí já é Rio Guaíba e tudo mais, né? E tem o estádio mais lindo do mundo, que é o nosso Bergamotão, né? O Internacional de Porto Alegre. Ganhamos do Barcelona, não foi daquele Hamburgo lá, que os azulzinhos ganharam, que ninguém sabe quem é Hamburgo, né? A Barcelona, todo mundo sabe, acabamos com a carreira do Ronaldinho Gaúcho. Mas tudo bem, meus queridos, aí o que vai acontecer? Ele vem para Rio Grande, e de Rio Grande ele vai lá para o Rio de Janeiro. Mas nesse meio tempo, o Bento Gonçalves da Silva, ele resolve fazer uma carta também, explicando para o imperador o que havia ocorrido, que era um desentendimento, mas eles não estavam rompendo laços com o Brasil. Não foi aí, e aí é que é a data, 20 de setembro, foi o 20 de setembro, foi aí que ocorreu esse incidente lá em Porto Alegre. Mas não foi aí que foi proclamada a República. Porque o Bento explicou ao imperador que as suas intenções não eram essas. E que eles esperavam a nomeação de um novo governador. Era essa a intenção deles. De preferência, um governador que fosse liberal, né? Como eles. Liberal, né? Exaltado, como eles. Mas o imperador, que no caso aí é o regente, né? O padre Diogo Feijó, resolveu entender isso de uma outra forma. Disse, não é assim. E ele enviou tropas, ele enviou o exército brasileiro, a Guarda Nacional Brasileira, para combater aqui no sul esses rebeldes aí, separatistas. E aí, meus queridos, é que nós tivemos então o começo dos enfrentamentos, certo? No primeiro momento, os rebeldes vão perder o controle aqui de Porto Alegre.
e vão se dirigir mais ao interior, mais ao meio sul do estado. Aqui na metade norte do estado não tinha praticamente nada ainda. Nós não temos ainda a colonização italiana aqui na Serra, nós não temos a criação dos municípios que hoje compõem a metade norte. O Rio Grande do Sul basicamente era a região de Porto Alegre, a região de Rio Grande e o Pampa Gaúcho aqui com suas grandes fazendas. Então, é nesse contexto aqui, já numa guerra mais ao interior, que nós vamos ter o surgimento de outra figura. Na verdade, ele estava lá desde o começo, mas aqui ele é decisivo. Quem é ele? É o Coronel Antônio de Souza Neto, que depois, logo ele vai virar o General Neto. O que o General Neto faz? O General Neto é que proclama a República Rio-Grandense. E veja bem, não é no 20 de setembro, foi o 20 de setembro, não é no 20 de setembro, é no dia 11 de setembro de 1836. Ele vai fazer isso numa região que vai ficar no município de Piratini, certo? Na metade sul aqui do estado. E aí é que a República Rio-Grandense também recebe o nome de República Piratini. Perfeito? Muito bem. Aí, olha só, daqui nós vamos para um ponto, né? Até porque tu tem que entender que não é uma videoaula para a gente ver detalhe por detalhe, são 10 anos de guerra. E tu imagina que se eu fosse fazer um vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial, isso aqui tinha que durar quase o dobro, até porque a Guerra dos Farrapos é mais importante que a Segunda Guerra Mundial, né? Não, mas só para te ter uma noção, né, cara? Nós não podemos aqui ficar fazendo um vídeo de 3 horas vendo todos os detalhes, então a ideia é te passar as coisas mais importantes. Batalha do Fanfa. Que batalha é essa, meus queridos? Esta batalha do Fanfa, ela vai colocar frente a frente Bento Gonçalves da Silva, o general Bento Gonçalves da Silva, que, diga-se de passagem, ele foi declarado o presidente da República Rio-Grandense. Apesar de que quem fez a declaração foi o general Neto, eles nomearam o Bento Gonçalves como o presidente da República Rio-Grandense. E aqui tu cuida uma coisa, se tu tá vendo esse vídeo aqui para fazer prova, cuida uma coisa. Nós temos aqui uma confusão que é normal de se fazer, os alunos fazem muita confusão. Quando o cara que está fazendo a prova lá quer complicar a tua vida, o que ele faz? Ele coloca termos, né? Ele coloca aqui, por exemplo, restauradores versus os exaltados. E aí tu, eu assisti lá o vídeo do professor Vitor e agora, meu Deus, o que eu faço? Não me lembro, só me lembro dos Farroupilha. Bueno, por isso tem que estudar. Conservadores versus liberais, ou então ele usa o seguinte termo, os republicanos e os imperiais, né? Então, quem são os imperiais? Os imperiais tem a ver com o Império do Brasil. Republicanos tem a ver agora com os generais, os soldados, né? Os oficiais aqui do que? Da República Rio-Grandense. Então, República tem a ver com o Rio Grande do Sul, que se separou do Brasil, né? O Rio Grande do Sul proclamou a independência do Brasil. E os imperiais, que então representam o Império Brasileiro. Seus soldados e seus simpatizantes eram chamados também de caramurus. Acho que no começo do vídeo já tinha falado isso para ti. Mas a Batalha do Fanfa, meu querido, foi então entre Bento Gonçalves e outro Bento. É a Batalha dos dois Bentos. Tu pode lembrar sim, pode te ajudar. Bento Manuel Ribeiro e Bento Gonçalves, vamos anotar para não fazer confusão, né? Bento Gonçalves e o Bento Manuel Ribeiro foram os Bentos que se enfrentaram, nessa que ficou conhecida como a Batalha do Fanfa. Qual é o resultado da Batalha do Fanfa, meus queridos? É a prisão do Bento Gonçalves da Silva. Bento Gonçalves acaba sendo preso, então ele vai para a prisão aqui. Que prisão? Primeiro ele vai ser enviado para um forte no Rio de Janeiro, lá na Baía de Guanabara, na saída da Baía de Guanabara. Depois de lá,
ele é transferido para um lugar ainda mais longe. Tem que imaginar que as distâncias do século XIX eram muito maiores do que as de agora. Não por uma questão física, óbvio, né? Mas por uma questão de tempo de deslocamento, né? Não temos avião ainda, né? São navios precários, não temos sistema férreo, né? Automóvel nem pensar. Então eles vão jogar ele lá para Salvador, lá para a prisão do Forte, né? Forte do Mar, melhor dizendo. Que é uma daquelas prisões, daqueles monumentos mais famosos da cidade de Salvador, né? Fica na frente de um ponto turístico de Salvador. Naquela prisão lá, o Bento Gonçalves ficou preso. Quem resgatou Bento Gonçalves? Veja bem de novo, uma articulação envolvendo a maçonaria. Porque lá em Salvador estava para ocorrer a proclamação de uma outra república. A República Baiense. E esta República Baiense, meus queridos, ela deveria ser fundada, e ela foi fundada algumas semanas depois, por um médico chamado Francisco Sabino. Deu origem a Sabinada. Francisco Sabino vai organizar essa soltura do Bento, por quê? Porque eles eram irmãos de fraternidade. Que fraternidade? A maçonaria. Então, meus queridos, o Bento é salvo lá em Salvador, vai voltar para o Rio Grande do Sul, e é nesse episódio todo dele, né, da ida para o Rio de Janeiro, depois para Salvador, lá no Rio de Janeiro, ele também vai se encontrar com outros maçons, dessa vez alguns representando a maçonaria internacional, defensores de movimentos republicanistas, aqui ó, dos ideais republicanos. Quem que ele vai conhecer nessa expedição? Giuseppe Garibaldi. Olha só, Giuseppe Garibaldi é conhecido como o herói de dois mundos. Por que, meus queridos? Giuseppe Garibaldi é italiano. Prego? Ele é italiano, cara. Giuseppe Garibaldi está aqui no Brasil, vai ajudar nessa guerra que eu já vou te contar, mas depois que termina a peleia, ele vai para a Itália, ele vai participar lá das batalhas pela unificação italiana, por isso que ele é um herói de dois mundos, ele é um herói aqui para o Brasil, mas aqui para a região sul, para o Rio Grande do Sul, mas ele também é um herói na Itália. Muito bem, mas e o que tem a ver o Giuseppe Garibaldi com a Guerra dos Farrapos? Giuseppe Garibaldi veio aqui para ajudar a construir a Marinha Gaudéria, a Marinha dos Gaúchos. Qual é o problema aqui, meus queridos? O problema é que Porto Alegre e Rio Grande estavam sob o controle dos imperiais, mas os nossos líderes farroupilhas precisavam exportar o seu charque para ter dinheiro, para se manter na guerra. Então eles precisavam encontrar um porto, dominar esse porto. Então o que é que vai acontecer? Giuseppe Garibaldi, aqui na Lagoa dos Patos, né, ou na Laguna dos Patos, vai construir a Marinha Rio-Grandense. A Marinha Rio-Grandense era composta por quantas fragatas, porta-aviões? Dois navios. Esses navios, eles vão ter uma missão fundamental. Qual é? Conquistar, olha só, o porto de Laguna, em Santa Catarina. Professor, por que não foi para Porto Alegre ou para Rio Grande? Porque ali estavam absolutamente protegidos, dominados pelas tropas do Império. Então era muito difícil fazer isso. Mas, professor, veja bem se eu entendo de geografia. Como é que ele vai fazer para sair dali? Né? Vai ter que passar por Rio Grande, e aí vai passar, já aproveita a peleia e domina Rio Grande. Acontece que eles tiveram uma ideia mais genial do que essa, porque essa poderia colocar tudo a perder, eles podiam morrer ali. O que eles vão fazer, meus queridos? Eles vão, durante 6 dias, percorrer mais de 90 quilômetros pela terra, a pé. Daqui, ó, de Laguna
até que eles vão chegar aqui, nesta região ali, que seria a barra do rio Tramandaí. Hoje, né, o Tramandaí separa Tramandaí de Imbé, duas praias aqui do Rio Grande do Sul. Então, ali em Tramandaí, os dois navios vão ser colocados no mar. O que eu estou te contando, meus queridos? Sim, que esse trecho aqui, ó, que dá esses 90 quilômetros, eles percorreram por terra com os navios. Vão botar o que? Rodinha nos navios, vão pegar os soldados, vão pegar escravos. Aliás, eu não te falei dessa parte ainda, mas aguenta aí até o fim que eu vou falar para ti. Escravos e bois, porque aqui também temos muitos, e vão puxar esses navios até a barra do rio Tramandaí. Lá eles vão colocar na água o Ceival e o Farroupilha. E qual é o objetivo? O objetivo é chegar até Laguna. O Ceival era comandado pelo João Grandão. João Grandão, John Griggs é o nome dele. John Griggs é um mercenário, assim, veio por interesses grandes, que vai ajudar o Giuseppe Garibaldi, que está no controle do outro navio, o Farroupilha. Então, Ceival com o João Grandão, Farroupilha com o Giuseppe Garibaldi. O problema é que logo que eles colocaram os navios na água, houve uma tempestade e o Farroupilha afundou. E com apenas um navio, por isso que o negócio aqui é heróico, com apenas um navio, eles vão se dirigir até a cidade de Laguna, já no estado de Santa Catarina, e vão conquistar a cidade de Laguna. É claro que eles vão ter reforços também por terra, mas eles vão conquistar Laguna. Este é um feito heróico aqui, e que dá origem também a uma coisa muito importante nessa nossa aula aqui, nessa nossa explicação para ti. Que é o quê? A fundação de uma segunda república, chamada de República Juliana. Mas, professor, o Giuseppe não se apaixonou, foi pela Anitta? Sim, Ana Maria de Jesus Ribeiro, conhecida como Anitta Garibaldi, a também chamada, olha aqui, heroína de dois mundos, porque ela também foi para a Itália, depois também ajudou o Giuseppe lá na Itália. Mas a Anitta Garibaldi não deu nome a essa república. Já sei, é o nome da amante, né? Que amante nada. República Juliana tem esse nome, meus queridos, além do nome também de República Catarinense, assim como aqui no Rio Grande do Sul, República Rio-Grandense ou República Piratini. Aqui, República Juliana, não é o nome da amante, é porque isso ocorreu em julho de 1839. A batalha foi vencida no dia 24, mas a proclamação então da República Juliana ocorreu no dia 29, por causa do mês de julho. Eu sempre faço essa piadinha infame. Se fosse no mês de junho, seria a República Junina. E aí a gente comeria pinhão, quentão e tudo mais. Muito bem, mas a República Juliana, então, ela teve o comando de um padre, o padre Vicente Cordeiro. Padre Vicente Cordeiro é o nome do cara que vai ser empossado como presidente dessa república. Mas, meus queridos, e muitos catarinenses que estão aí me assistindo, né? Nossos amigos aí, os Catarina, aliás, sejam todos muito bem-vindos, né? Eu dou aula em Santa Catarina, é muito interessante. Eu sou apaixonado por Santa Catarina. Se tu não conheceu Santa Catarina ainda, tu não sabe que tu tá perdendo. Padre, Santa Catarina é mais bonito que o Rio Grande do Sul, mas isso bem baixinho. O Padre Vicente Cordeiro, meus queridos, é o cara que vai tomar conta da República Juliana. Mas a República Juliana durou pouco. Ela não chegou ao fim deste ano de 1839. Antes do fim do ano, o governo imperial já retomava Santa Catarina para o seu controle. Veja bem, os gaúchos, os farroupilhas,
eles vão dominar a laguna, eles vão tentar várias vezes conquistar a Ilha do Desterro. O que é a Ilha do Desterro? É Floripa, é a Ilha da Magia. Não vão conseguir, vão se envolver numa peleia e vão conquistar, pelo menos brevemente, a cidade de Lages, em Santa Catarina. Mas depois eles são derrotados e aí eles têm que retornar ao Rio Grande do Sul. São vários os motivos aqui, entre eles uma dívida que o Rio Grande do Sul já deu início à República Juliana, emprestando dinheiro e cobrando dívida dos catarinenses. Há relatos de maus tratos dos soldados gaúchos em relação aos catarinenses, de violência com as mulheres, de saques, tudo sob o comando do general Davi Canabara. Nós já vamos voltar a falar dele. Mas enfim, meus queridos, não deu muito certo a República Juliana. Aí eu anotei aqui para ti uma outra coisa, porque isso aqui vai ser decisivo para a guerra começar a mudar o seu rumo, que é o chamado golpe da maioridade. O que é o golpe da maioridade? Em 1840, nós vamos ter o Pedroquinha, o Pedrinho, né? O Pedro, não sei o que, de Alcântara, são 18 sobrenomes, chegando ao governo do Brasil. Quem é que era o Pedroquinha? Era o Pedro II, meus queridos. Dom Pedro II, aos 15 anos, ele é empossado como imperador do Brasil. Deveria ser aos 18, mas por conta dessas rebeliões, as rebeliões regenciais, é que nós vamos ter uma antecipação da maioridade. Lembrem que o Brasil estava assolado pela balaiada, pela cabanagem, pela sabinada e também aqui a Guerra dos Farrapos consumia os esforços do Império. Então, esse golpe da maioridade é dado em 1840. E a partir daqui começa a surgir um novo personagem para a história da guerra. Que personagem é esse? Luiz Alves de Lima e Silva, o então Barão de Caxias. Ele havia recebido esse nome porque ele pacificou a balaiada numa cidade lá no Maranhão chamada de Caxias. Então por isso ele foi condecorado com o título de Barão de Caxias. E aí ele recebeu uma missão. Qual era a missão dele? Acabar com a guerra aqui no Rio Grande do Sul. Mas antes disso acontecer, eu preciso ter contar ainda duas coisinhas, talvez três coisinhas. Primeiro, existiu, isso cai em prova, uma Assembleia Constituinte feita pela República Rio-Grandense. Então, a República em Santa Catarina já tinha ido para o saco, mas a República Rio-Grandense ainda funcionava. E eles fizeram uma Assembleia Constituinte para criar uma Carta Constitucional. Nessa Assembleia Constituinte é que nós começamos a ter um embate entre o Bento Gonçalves e Antônio Vicente da Fontoura. Antônio Vicente da Fontoura é um dos mais notáveis civis que participaram da Guerra Farroupilha. E o Bento e o Antônio Vicente da Fontoura tiveram embates durante essa criação. É a partir desse momento que o Bento começa a se desgastar e começa a abandonar o cargo de presidente da República Rio-Grandense. Mas antes, meus queridos, ocorre um episódio muito curioso aqui. O Antônio Vicente da Fontoura vai, segundo o que se consta desta guerra, incitar Onofre Pires para que ele provocasse o Bento. Bento, provocado, resolve convocar o Onofre Pires para um duelo, meus queridos. Isto mesmo, não é o Velho Oeste, mas aqui nós também tivemos duelo. E aí nós tivemos um duelo, então, entre o Bento,
versus Onofre Pires. Qual é o resultado deste duelo? É a vitória do Bento Gonçalves. O general Bento Gonçalves acabou ferindo Onofre Pires. Também dizem as lendas que após o ferimento e dado o duelo como finalizado, não havia necessidade de matá-lo, Bento Gonçalves o ajudou, tentou algum tipo de tratamento para o ferimento de Onofre Pires, mas Onofre Pires acabou falecendo. E aí, meus queridos, é o fim também do Bento, porque o Bento vai acabar se retirando desse debate final da guerra. E este debate final é o nosso último capítulo aqui. O que vai acontecer a partir de agora? Veja bem, vão começar a ocorrer as tratativas de paz. Mas antes de eu te falar das tratativas de paz, e também já te falando delas, tu vai entender por quê, nós temos a questão dos escravos aqui no Rio Grande do Sul. Veja bem, uma lenda urbana também importante. No Rio Grande do Sul não teve escravo. Teve sim. Teve aonde? Teve sobretudo nessas charqueadas, nessas fazendas, ok? Nós vamos ter, claro que com uma menor incidência, se a gente comparar o Rio Grande do Sul com a Bahia, o número de escravos aqui é bem menor do que o que nós tivemos na Bahia. Mas nós sim tivemos escravos, sobretudo escravos africanos que trabalharam aqui. E uma parte desses escravos africanos também participou da Guerra dos Farrapos. Esse grupo de soldados negros, de soldados africanos, né, de seres humanos que estavam sendo escravizados, eles formavam um pelotão dos chamados lanceiros negros. Quem está assistindo esse vídeo aí por causa de vestibular, fique bem ligado, porque isso aqui cai bastante quando a gente tem aí questões regionais, sobretudo aqui Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Concurso público também já caiu. Então, lanceiros negros é esse grupo que inclusive chegou a ser comandado pelo Giuseppe Garibaldi em uma parte da sua história. Mas esses lanceiros negros aqui, meus queridos, vão ser atraídos para uma emboscada. Aliás, aqui é um tema muito polêmico dessa videoaula, mas em tese é uma trairagem, é uma traição que vai ocorrer com esses lanceiros negros aqui, numa batalha chamada de a Batalha de Porongos, ok? Por que é uma trairagem? Porque eles já estavam, Brasil e Rio Grande do Sul, num momento de armistício, ou seja, de cessar fogo. Os lanceiros negros estavam desarmados quando eles foram atacados pelas tropas imperiais. Há alguns relatos que sugerem que isso havia sido combinado entre Davi Canabarro, o então chefe das tropas farroupilhas, e o Barão de Caxias, chefe das tropas imperiais. Por que esse combinado? Porque nas tratativas de paz, um tema polêmico era a abolição dos escravos que haviam lutado pelas tropas gaúchas. E isto então, com o episódio de Porongos, passou a não preocupar mais tanto. Por quê, meus queridos? Porque boa parte deles foram assassinados e outra parte acabou preso. Então, apesar de isso ir, e foi mesmo, foi parar lá no tratado, não tinha escravos para serem libertos, certo? Então, meus queridos, Batalha de Porongos é uma mancha nesta guerra, é um problema desta guerra, porque toda a parte, né, de orgulho, não sei o que, acabou com essa falha, digamos assim, da morte desses lanceiros negros aí na Batalha de Porongos. Mas último ponto, porque esse vídeo está ficando comprido demais, é a paz. Como foi selada a paz, meus queridos? A paz, ela foi selada no dia 1º de março de 1800
1845. Ela é chamada a Paz do Poncho Verde. Paz do Poncho Verde. E ela tem aqui 3 pontos que eu quero falar contigo. Primeira coisa, anistia. Boa parte dos militares, dos combatentes, foram todos anistiados. O que significa anistia? Perdoados. Então, uma das formas da guerra terminar com um tratado, não com uma vitória militar, porque essa vitória militar não ocorreu. O Barão de Caxias, né, o Duque de Caxias, tentou várias vezes enfrentar os farroupilhas, mas os farroupilhas desviavam, né? Chegavam inclusive a ir para o Uruguai, porque aí no Uruguai o exército brasileiro não podia atacar. Depois retornavam, ou seja, ficavam se esquivando, até que esse tratado, então o Tratado de Poncho Verde, foi assinado, certo? Outro ponto, além da anistia, além do perdão, foi a questão dos oficiais. Os oficiais, meus queridos, eles acabaram sendo incorporados ao exército brasileiro. Então, aqui é comum a gente ver um elo com a Guerra do Paraguai, que vai ocorrer depois, porque vários nomes que participaram aqui do lado farroupilha, eles acabaram indo para o outro lado, ou seja, lutando agora a favor do exército brasileiro, lutando pelo exército brasileiro, inclusive com as mesmas patentes. Então, se tu era coronel das tropas gaudérias, gaúchas, tu virou coronel do exército brasileiro, certo? E a última questão aqui, que eu já coloquei para ti antes, é a questão dos escravos envolvendo a luta, tá? Só para ficar claro, né? Então, os escravos que haviam lutado teriam sua liberdade, mas isso não ocorreu por causa da Batalha de Porongos. E aqui, para a gente finalizar, a parte de anistia também envolveu a questão das dívidas dessa República Rio-Grandense, porque era um estado e ele contraiu empréstimos e não precisou pagar, porque o governo do Brasil então negociou muito bem a Paz de Poncho Verde para que a guerra acabasse. Quem assinou a Paz de Poncho Verde? O então Barão de Caxias, que mais tarde vai virar Duque de Caxias, que é o patrono do exército brasileiro. Pelo lado dos farroupilhas, quem reconheceu a Paz de Poncho Verde? Davi Canabarro. E assim terminou esta guerra civil aqui do Brasil, que durou então 10 anos e que marcou profundamente a história do Rio Grande do sul do Brasil e do Brasil como um todo. Certo? Espero que tenha entendido, espero que tu tenha gostado, não levado muito a mal algumas brincadeiras aí que eu possa ter feito. Se ficou com alguma dúvida e eu puder te ajudar, deixa aí nos comentários e desde já o meu abraço. E venha para o Rio Grande comer um churrasco que tu não vai te arrepender. Um abraço a todos, valeu!